vocês dois estão cientes, têm que estar muito cientes de que a mídia e a classe dos comentaristas, não que, você sabe, acho que vocês provaram que eles não têm mais poder, que jogaram tudo o que tinham contra vocês e não venceram. E isso foi, você sabe, o New York Times, Washington Post, 3 redes, todos os programas de comédia noturnos, 2 canais a cabo, eles simplesmente jogaram tudo. Eles querem um divórcio, querem que vocês dois comecem a se odiar e eles tentam, o presidente Elon Musk, por exemplo, sabem que fazem isso. Eu vejo isso o tempo todo. Eles tentaram, depois pararam. Isso não foi... Eles têm muitas coisas diferentes de ódio. Na verdade, Elon, me ligou, ele disse, você sabe, eles estão tentando nos separar. Eu disse, absolutamente. Você sabe, eles disseram, temos notícias de última hora. Donald Trump cedeu o controle da presidência para Elon Musk. O presidente Musk participará de uma reunião de gabinete hoje à noite, às 8, Zack. E eu digo, é tão óbvio, eles são tão ruins nisso. Eu costumava pensar que eles eram bons nisso. Na verdade, eles são ruins nisso, porque se fossem bons, eu nunca seria presidente. Eu preciso começar com isso. Então, ele está trabalhando de graça com o Doge. Ele meio que colocou muito da vida dele em espera. E você processou o Twitter há alguns anos. Você acabou de fazer ele te pagar 10 milhões de dólares. Isso mesmo. Eu processei muito antes dele ter isso. E quer dizer, eles realmente me prejudicaram, sabe? E eu processei. E eles tiveram que pagar, eles pagaram um acordo de 10 milhões de dólares. Você está bem com isso? Quer dizer, eu deixei isso nas mãos dos advogados e da equipe gerenciando o Twitter. Então eu disse, vocês fazem o que acham que é certo. Faz sentido? Acho engraçado. Eu acho que é muito baixo. Eu estava querendo receber muito mais dinheiro do que isso. Então você ofereceu um desconto? Ele recebeu um desconto. Ele recebeu um grande desconto. Eu não acho que ele saiba disso. Ele se tornou um dos seus... Se você ler e acreditar na mídia, ele se tornou um dos seus melhores amigos. Ele está trabalhando de graça para você. Eu só quero deixar isso claro. Você não se importa com isso. Eu sei. Eu amo o presidente. Eu acho que o presidente Trump é um bom homem. E ele é... É legal a maneira como ele disse isso. Sabe, tem algo legal nele. Realmente é. Sabe, porque... Quero dizer, o presidente tem sido atacado de forma tão injusta na mídia. É realmente ultrajante. E eu, neste ponto, passei muito tempo com o presidente. E em nenhum momento eu o vi fazer algo que fosse maldoso, cruel ou errado. Nenhuma vez. Sabe, eu o conheço há 30 anos. Sim, e eu nunca vi ninguém aguentar tanto quanto ele aguentou. Sim, e nós discutimos isso e eu fico pensando, como você lida com isso? Eu tive uma escolha. Bem, você diria isso para mim? Eu fico pensando, o que eu sou? Se preocupe com isso e, sabe... E culminando em 2 tentativas de assassinato que resultaram na sua aprovação? Bem, eu ia fazer isso de qualquer jeito, mas isso foi... O evento precipitou. Isso acelerou um pouco. Sim, eu só acelerei. Mas eu ia fazer isso de qualquer jeito. Senhor presidente, com sua indulgência. Estou convencido de que as pessoas só sabem um pouco sobre o Elon. Eu não acho que elas saibam tudo sobre ele, porque enquanto eu estudava, me preparava para esta entrevista, aprendi muito sobre você que eu não sabia. Eu acho que as pessoas vão pensar na Tesla. Os democratas estão demonizando você, tentando fazer o país te odiar. Eu só quero que as pessoas entendam você um pouco melhor e a pessoa que você conheceu e em quem agora depositou muita confiança. E você sabe, vamos passar um pouco pela sua biografia, começando com o PayPal e como você se envolveu na Tesla, na SpaceX e na Neuralink e em todas essas... Quer dizer, você sabe, eu acho que a maneira de me ver é como um tecnólogo. E eu tento criar tecnologias que melhorem o mundo e tornem a vida melhor. Sim, e é por isso que minha camiseta diz suporte técnico, porque estou aqui para fornecer suporte tecnológico ao presidente. E agora isso pode parecer... Bem, isso é uma coisa boba. Mas, na verdade, é uma coisa muito importante porque o presidente fará essas ordens executivas que são muito sensatas e boas para o país, mas, então elas não são implementadas, você sabe. Então, se você pegar, por exemplo, todo o financiamento para os hotéis de imigrantes, o presidente emitiu uma ordem executiva. Ei, precisamos parar de usar o dinheiro dos contribuintes para pagar hotéis de luxo para imigrantes ilegais, o que não faz sentido. As pessoas não querem que seus impostos sejam usados para financiar hotéis de luxo. E ainda assim, eles estavam fazendo isso até mesmo na semana passada. E então, você sabe, nós fomos lá e dissemos, isso é uma violação da ordem executiva presidencial, isso precisa parar. Então, o que estamos fazendo aqui é uma das maiores funções da equipe Doge, que é garantir que as ordens executivas presidenciais sejam realmente cumpridas.
E eu só quero destacar, isso é uma coisa muito importante porque o presidente é o representante eleito do povo, então ele está representando a vontade do povo, e se a burocracia está lutando contra a vontade do povo e impedindo o presidente de implementar o que o povo quer, então o que vivemos é uma burocracia e não uma democracia. Vocês dois estão cientes, têm que estar muito cientes de que a mídia e a classe dos comentaristas, não que, você sabe, acho que vocês provaram que eles não têm mais poder, que jogaram tudo o que tinham contra vocês e não venceram. E isso foi, você sabe, o New York Times, Washington Post, 3 redes, todos os programas de comédia noturnos, 2 canais a cabo, eles simplesmente jogaram tudo. Lawfare, instrumentalização, isso é verdade. E agora vejo que eles querem que vocês dois comecem, eles querem um divórcio, querem que vocês dois comecem a se odiar, e eles tentam, o presidente Elon Musk, por exemplo, sabem que fazem isso. Eu vejo isso o tempo todo. Eles tentaram, depois pararam, isso não foi... Eles têm muitas coisas diferentes de ódio. Na verdade, Elon, me ligou, ele disse, você sabe, eles estão tentando nos separar. Eu disse, absolutamente. Você sabe, eles disseram, temos notícias de última hora. Donald Trump cedeu o controle da presidência para Elon Musk. O presidente Musk participará de uma reunião de gabinete hoje à noite, às 8, Zack. E eu digo, é tão óbvio. Eles são tão ruins nisso. Eu costumava pensar que eles eram bons nisso. Na verdade, eles são ruins nisso. Porque se fossem bons, eu nunca seria presidente. Porque acho que ninguém na história já recebeu mais publicidade negativa do que eu. Eu poderia fazer as maiores coisas, eu recebo 98% de publicidade negativa. Eu poderia fazer fora de você e de alguns dos seus muito bons amigos. É como a coisa mais louca. Mas sabe o que eu aprendi, Elon? As pessoas são inteligentes, elas entendem, elas veem o que está acontecendo. Sim, e no final desta entrevista, o que eu gostaria é... Quero que as pessoas entendam a relação e conheçam você. Qual é a relação, presidente? Bem, eu o respeito. Eu sempre o respeitei. Eu nunca soube que ele estava certo em certas coisas e eu geralmente sou bem bom nessas coisas. Ele fez o Starlink, ele fez coisas que eram tão avançadas e ninguém sabia o que diabos eram. Eu posso te dizer que na Carolina do Norte, eles não tinham comunicação, eles foram devastados. Aquelas pessoas estavam, você sabe, tinham rios entre terras que nunca viram água. De repente, era um rio e uma correnteza violenta como um rapids. As pessoas estavam morrendo por toda parte. Eles não tinham comunicação. Eles disseram, você conhece o Elon Musk? Eles não sabiam que eu o conhecia. Eu disse, sim. Ele disse, você poderia conseguir o Starlink? É como a primeira vez que eu ouvi falar disso. Eu disse, o quê? Starlink, um sistema de comunicação. Isso é inacreditável. Eu tenho... Sim. E ele disse, eu liguei para ele e disse, escuta, eles realmente precisam disso. E ele conseguiu. Milhares de unidades dessa comunicação. E isso salvou muitas vidas. Ele conseguiu isso imediatamente. E você não consegue... Quer dizer, você tem que esperar muito tempo para conseguir. Mas ele conseguiu isso para ele imediatamente. E eu disse, isso é incrível. E eu nem sabia que ele tinha isso. Nós assistimos os foguetes e assistimos a Tesla. Eu acho que, sabe, algo que teve um efeito em mim foi quando eu vi o foguete voltar. E ser pegado como você pega um lindo bebê. Sim, não, mas... E ele disse, você sabe, você não pode realmente ter um programa de foguetes se você vai jogar 1 bilhão no oceano toda vez que voar. Você tem que salvar isso. E ele salvou. Foi a primeira vez que eu vi isso ser feito. Agora, ninguém mais pode fazer isso. Se você olhar para o Ziwa, a Rússia ou a China, eles não conseguem fazer isso. E não vão conseguir por muito tempo. Ele tem a tecnologia. Então você aprende. Eu queria alguém realmente inteligente para trabalhar comigo em termos do país. Um aspecto muito importante, porque, quer dizer, ele não fala sobre isso. Ele é, na verdade, um muito bom empresário. E quando ele fala sobre as ordens executivas, e isso provavelmente é verdade para todos os presidentes, você escreve uma ordem executiva e pensa que está feito, você envia isso, não é feito, não é implementado. Eles não implementam isso. Talvez eles sejam da última administração e são, em alguns casos, você tenta tirá-lo o mais rápido que puder, mas eu pude, assim que ele disse isso, eu disse, você sabe se isso é interessante. Você escreve uma bela ordem executiva e a assina e assume que vai ser feita, mas não é. O que ele faz é que ele pega isso e com seus 100 gênios, ele tem algumas pessoas jovens muito brilhantes, trabalhando para ele que se vestem muito pior do que ele. Na verdade, eles se vestem só com camisetas. Você não saberia... Eles têm 180 itens? Espera um minuto, então. Ele é seu suporte técnico. Não, ele é na verdade, mas ele é muito mais do que... Ele faz acontecer. Eu disse que no setor imobiliário tinha quem fizesse belos desenhos de
Seria ótimo. E você diz, ótimo, quando você vai começar? Mas eles nunca conseguiram construir. Não conseguiam financiar, nem aprovar. Nunca seria feito. Então você tem outros caras que conseguem fazer acontecer. Você sabe, eles conseguiam fazer. Eu estava no setor imobiliário. A mesma coisa aqui, ele faz acontecer. Quando ele disse isso, ele falou, você sabe, quando você assina essas ordens executivas, muitas delas não são cumpridas. E talvez as mais importantes, e ele pegaria aquela ordem executiva que eu assinei, e ele mandaria aquelas pessoas irem para qualquer que fosse a agência, quando você vai fazer isso, faça acontecer. E algum cara que talvez não quisesse fazer isso, de repente ele está assinando, ele só não quer ser incomodado. Muitas dessas ordens executivas precisam ser codificadas em lei. Você precisa do Congresso Republicano. Muitas delas vão ser. Eles vão, olha, enquanto isso temos 4 anos, a beleza é que temos 4 anos. É por isso que eu gosto de fazer isso logo no começo, porque uma ordem executiva é ótima. Quer dizer, o problema é bom e ruim. Ao fazerem decretos, eu cancelei. Eram terríveis. Quer dizer, nós vamos para a esquerda radical, comunistas, certo? Foi uma loucura. As ordens executivas deles eram tão ruins, se algum dia fossem codificadas. Você nunca conseguiria desfazê-las. Então, o dano que Biden causou a este país, e não é nem só o Biden, são as pessoas que o cercam no Salão Oval, certo? Mas o dano que eles causaram a este país. Em termos de, digamos, fronteiras abertas, você sabe, há tantas coisas, mas fronteiras abertas, onde milhões de pessoas entraram em nosso país, e centenas de milhares dessas pessoas são criminosos, são assassinos, são traficantes de drogas, são membros de gangues, são pessoas de prisões, de todo o mundo. E temos um cara incrível, Tom Homan. E ele está se saindo tão bem. Você viu os números? Eles caíram, 96%, 95%. Ele é um cara fenomenal. E Christine Owen está fazendo um trabalho inacreditável. E ele a queria. E ele disse, ela é tão dura. E eu disse, eu não a vejo dessa forma. Você sabe, ela é muito legal. Ele disse, não, ela é tão dura. E ela é... Vejo cavalos. Ela monta o cavalo. Vamos lá. Ela é ótima, mas a equipe que temos é realmente inacreditável. Mas, essas ordens executivas, eu as assino, e agora elas são passadas para ele e seu grupo e outras pessoas, e todos estão sendo feitos, estamos fazendo isso. Deixe-me voltar um pouco para o seu histórico, porque, além de impressionante, você foi o engenheiro-chefe, por exemplo, você foi um dos primeiros a acreditar na Tesla, você se tornou o CEO, e depois o engenheiro-chefe, o que foi fenomenal. A SpaceX, a mesma coisa, é inacreditável. Quer dizer, você foi a primeira empresa, uma empresa privada, a enviar astronautas com sucesso para o espaço. Primeira empresa privada a enviar astronautas para a órbita. Sim. Isso é profundo. Ele vai entrar em órbita em breve. Yeah. Não, ele vai para Marte. Você conhece a Starlink? Em algum momento, ele está em órbita. Eles sempre me perguntam, tipo, você quer morrer em Marte? E eu digo, bem, sim, mas não na colisão. Starlink está em 100 países. Isso vai ser difícil. Eu sinto que estou entrevistando 2 irmãos aqui. Pode ir em frente. Starshield, que pode ser usado para a defesa nacional. Sim, já está sendo usado para a defesa nacional. Então você tem como é que se chama? Optimus, uma parte da Tesla. Um robô. Braço robótico. Depois você tem um braço de IA. E então você tem algo que realmente me fascinou, que se chama Neuralink. Sim. Você pode ajudar os cegos a ver pessoas com lesões na medula espinhal que eles podem se recuperar, onde no passado. Quão perto isso está de se tornar um sucesso? Neuralink. Nós já implantamos o Neuralink em 3 pacientes, até agora que são tetraplégicos. E isso permite que eles controlem diretamente o telefone e o computador, apenas usando a mente, apenas pensando. É como, então, chamamos esse produto de telepatia. Então você controla seu computador e telefone apenas pensando. E é possível realmente controlar o computador e o telefone mais rápido do que alguém que tem as mãos funcionando. Então, o próximo passo seria adicionar um segundo implante de Neuralink além do ponto onde os neurônios estão danificados, para que alguém possa andar novamente e assim eles podem ter a funcionalidade do corpo inteiro restaurada. E você... Você gosta do Bob, certo? Eu gosto do Bob. Na verdade, sim. Eu apoiei o Bob Kennedy. Eu acho que ele é injustamente difamado como alguém que é anti-ciência. Mas eu acho que ele não é... Ele só quer questionar a ciência, que é a essência da ciência. O método científico, fundamentalmente, é sobre sempre questionar a ciência. Eles não disseram a verdade sobre a Covid e aprendemos muito com os arquivos do Twitter. E isso, então, levanta uma questão. Você é o homem mais rico do mundo. Você pode não gostar dessa parte. Você é bem competitivo. Eu te conheço há muito tempo. Mas ele está no seu time. Bem, isso é verdade. Ele não consegue superar isso. Sabe, eu queria encontrar alguém mais inteligente que ele. Eu procurei por toda parte. Eu simplesmente não consegui.
Eu não consegui encontrar ninguém mais inteligente, certo? Então nós tivemos isso para o país. Bem, obrigado por me receber. Estou apenas tentando ser útil aqui. Esse é o ponto interessante. É aqui que estamos como sociedade. Eu odeio fazer isso com você, mas eu vou fazer mesmo assim. Você está fazendo todas essas coisas, ninguém na Dodge recebe um centavo, correto? Bem, na verdade, algumas pessoas são funcionários federais. Alguns são, ok, eles estão ajudando, mas é justo dizer que os engenheiros de software da Dodge poderiam estar ganhando milhões de dólares por ano, em vez de ganhar uma pequena fração disso como funcionários federais. Certo? Então, são pessoas muito comprometidas. E sim, você está comprometido em ajudar os cegos a ver e as pessoas com lesões na medula espinhal a se recuperarem. Sim, você está comprometido em chegar a Marte, você está comprometido em resgatar, você vai ajudar a resgatar no próximo mês 2 astronautas que, eu acho que eram homens. Isso em uma entrevista. Quando você recebe um pedido de presença ou instrução, estamos acelerando o retorno dos astronautas, que foi adiado, de uma forma meio ridícula. Eles ficaram sós no espaço? Eles deveriam estar lá por 8 dias, mas já estão lá há quase 300... Eles foram deixados lá por razões políticas, não é bom. Certo, isso não é bom. Agora, se eu tivesse o peso da pressão de fazer isso com sucesso nos meus ombros, eu acho que eu estaria, você sabe, mas... quando conversamos antes de fazermos esta entrevista, você estava muito confiante. Você acha que esta será uma missão bem-sucedida? Bem, não queremos nos acomodar, mas já trouxemos astronautas de volta da estação espacial muitas vezes antes, e sempre com sucesso. Então, enquanto não nos acomodarmos... Quando vocês vão lançar? Acho que são cerca de 4 semanas para trazê-lo de volta. Cerca de 4 semanas. Você tem que... Você está sendo cauteloso. Agora você tem que seguir em frente. Sim, bem por você. Eles não precisavam seguir em frente com Biden. Ele ia deixá-lo no espaço. Eu acho que ele ia deixá-lo no espaço. É como pessoas crescendo perdidas no espaço. Ele não queria a publicidade. Consegue acreditar? Inacreditável. E então, eu quero ecoar algo que o presidente disse. E depois fazer uma pergunta abrangente. Então... As pessoas são atingidas pelo furacão Helene. Eles não têm comunicação com o mundo exterior. Você vem para o resgate. Você doou isso, eu acredito. Sim, você doou para as pessoas. Ele salvou muitas vidas na Carolina do Norte. Ele salvou muitas vidas. Califórnia, incêndios. Califórnia, mas quero dizer, na Carolina do Norte, onde eles estavam realmente em apuros, eles não tinham comunicação. As pessoas estavam morrendo. Eles estavam morrendo de fome. Ele salvou muitas vidas na Carolina do Norte. Ok. Agora você vai resgatar astronautas. De novo, você faz tudo isso. Eu acharia que os liberais adorariam o fato de você ter a maior empresa de veículos elétricos do mundo. Sim, quero dizer, eu costumava ser adorado pela esquerda. Não mais. Menos nos dias de hoje, você arrasou nisso, né? Quero dizer, menos, eu realmente não fiz. Quero dizer, toda essa coisa de, você sabe, eles chamam de síndrome de derangement do Trump. Você não percebe o quão real isso é, até que, você não consegue raciocinar com as pessoas. Então, eu estava na casa de um amigo, festa de aniversário em LA, apenas um jantar de aniversário. E era um jantar agradável e tranquilo, e todo mundo estava se comportando normalmente. E eu acabei mencionando, isso foi antes da eleição, 1 mês ou 2 antes. Eu acabei mencionando o nome do presidente. E foi como se eles tivessem sido atingidos por um dardo na jugular que continha algo como metanfetamina e raiva. Ok. E eles ficam por quê? E eu fico o que está errado? Gente, vocês não conseguem ter uma conversa normal. É como se eles se tornassem completamente irracionais. Não faz ideia, mas se você é amigo dele, você paga um preço, sabe? É como se eu entrasse em um restaurante em Nova York e metade da sala me lançasse olhares de ódio. E eles querem... Não, o nível de olhares de ódio é insano. Sim. Quero dizer, eu tinha algum convite, porque fui convidado para, basicamente, um grande evento do DEM. Isso foi, mas recebi o convite, no início do ano passado, e então... E eu ainda participei, mesmo depois de ter apoiado o presidente Trump. E eu não percebi o quanto isso afetaria profundamente. Você sabe como eu fui recebido? Quero dizer, eu entro na sala e estou recebendo apenas olhares sujos de todos. Se olhares pudessem matar, eu já estaria morto várias vezes. Mas isso foi legal. Se olhares pudessem matar, eu já estaria morto várias vezes. Mas isso não era antes do Trump. Fique ligado antes do Trump, isso nunca acontecia, certo?